Bora lá, nação, analisar nesse momento o Jogo Aberto, o programa Jogo Aberto, falando aí sobre o empate do Flamengo e o clima quente que está dentro do Mengão, hein? Isso porque o Flamengo, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, se complicou. O Flamengo está bem na Copa do Brasil, na Libertadores da América, mas no Brasileirão tá complicada a situação. Vamos analisar nesse momento, dá aquela moral deixando o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Jogo Aberto, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Bem cobrada, que categoria? Sim, para mim o Veiga hoje é reserva e o Maurício é titular. Agora, Flamengo 1, Vasco 1. Ai, Vascão, e pai? O Clássico dos Milhões começou bem antes da bola rolar. Na véspera da partida, torcedores do Flamengo provocaram os do Vasco, espalhando cartazes e adesivos que lembravam o último encontro entre eles, que terminou com a maior goleada rubro-negra na história do confronto, 6-1. De volta ao presente, a dupla pela esquerda, formada pelos estreantes Alexandro e Plata, quase funcionou logo no início. O equatoriano estava a fim de jogo. Nesse lance, tirou da marcação e chutou para fora. Aos 17 minutos, Luiz Araújo sentiu uma pancada no joelho direito e Arrascaeta, que estava sendo poupado, teve que entrar. O Flamengo estava todo no campo de ataque e quase chegou ao gol pelo alto. Com o Pulgar, Léo Jardim salvou. O Vasco tinha dificuldades para sair jogando. Em uma das tentativas, errou e Arrascaeta ganhou a disputa com esforço. O uruguaio driblou o goleiro e rolou para Léo Ortiz, que não conseguiu finalizar. A única boa chance vascaína no primeiro tempo foi um lance que não valeu. Em contra-ataque, Paulo Henrique lançou David, que invadiu a área e concluiu no travessão, mas o atacante estava em posição de impedimento. No segundo tempo, o panorama do jogo continuou o mesmo. De cabeça, Plata ajeitou para Bruno Henrique acertar a trave. Depois foi a vez do travessão salvar o Cruz Maltino nessa testada de Léo Ortiz. Até que aos 26 minutos, o Wesley arrancou com a bola e tocou para Arrascaeta, que deixou na medida para Gerson bater no canto e abrir o placar. Com o gol sofrido, Rafael Paiva colocou Felipe Coutinho na vaga de Payet. Recuperado de lesão muscular, o meia voltou a atuar depois de mais de um mês e aos 41 minutos mudou a história da partida. Emerson Rodrigues mandou na área, Puma dominou e bateu cruzado e Coutinho mergulhou para empatar. Logo no primeiro clássico e na primeira vez no Maracanã, desde o retorno ao Vasco. Um gol marcante, que pode servir de combustível para o camisa 11 engrenar com a camisa Cruz Maltina. Tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. Tite ficou pedindo falta em cima de Léo Pereira no início do lance. Foi falta no Léo Pereira e ela é de fora da área porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Um empate com gosto de vitória para o Vasco, que já não perde há 6 rodadas no Brasileirão e subiu para a 8ª posição. Era importante a gente brigar, a gente queria sair com a vitória, mas infelizmente a gente acabou tomando um gol, mas o empate também mostra o quanto esse grupo quer estar brigando lá em cima. Então hoje a gente sai daqui muito feliz. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Do lado do Flamengo, o sentimento foi de derrota. Agora, a equipe de Tite está a 8 pontos do líder Botafogo. E mesmo com um jogo a menos, se complicou na briga pelo título. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou pagar, eu estou triste pelo resultado. Clássico, luta o tempo inteiro, Dê. Loirão, vou falar um negócio pra você. O Tite falou uma frase ali, né? Resultado não acompanha o desempenho às vezes não acompanha o resultado. Ontem foi uma lição, o jeito que o Flamengo jogou, pressionando o tempo inteiro a equipe do Vasco. O Vasco vem se especializando nesse Campeonato Brasileiro e não desistir. Enquanto o árbitro não apita o final, o Vasco está lá fazendo a sua lição de casa, correndo, batalhando. O Vasco entende, ou entendeu nesse caso, que o Flamengo é superior tecnicamente. Então, sem bola, os caras se desgastaram demais e no final foi coroado aí com o gol do Coutinho.
trabalho do Rafael Paiva é muito bom, o Vasco cresceu muito e o Flamengo com a sua qualidade habitual, mas agora cheio de competições. Também de Flamengo 1, Vasco também 1. Mais posse de bola para o rubro-negro, mais finalizações, o Flamengo teve mais tudo. Finalizações certas, grandes chances, ações na área rival, passes certos, mas no fim das contas o Vasco aproveitou também melhor a sua oportunidade e empatou o jogo. Será que esses números explicam então porque o Tite não estava feliz com o resultado e o Paiva estava, não é, feliz com esse empate? Isso foi só uma sensação, Pedro Henrique Torre, do pós-jogo, ou a segunda-feira amanheceu assim aí no Rio de Janeiro, com os vascaínos comemorando o que aconteceu ontem? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para Mari, abraço Breiler, Marra, todo mundo com a gente no Sport Center. Olha, não é uma simples sensação não, foi bem realidade o que aconteceu ontem no Maracanã. Imagino que mais pelo vascaíno ter colocado uma boa água no chope dos rubro-negros ontem, porque conseguia se aproximar um pouco mais, ou pelo menos manter a distância razoável com um jogo a menos para o topo da tabela. Depois de um jogo que o Flamengo foi bem superior, os números às vezes podem camuflar um pouco, mas nesse caso retratam bem o que foi a partida. O Flamengo foi bem superior, perdeu chances e no finalzinho o Vasco teve aquela oportunidade e fez com o Felipe Coutinho, que aí dá uma cereja do bolo total, voltando depois de um mês de lesão, clássico contra o Flamengo no Maracanã. Então o Felipe Coutinho fez aquele gol, os vascaínos explodiram e ficaram cantando muito tempo depois. Então deu aquele abatimento muito claro nos rubro-negros no Maracanã. O Tite, nossa senhora, ele realmente demora para chegar nas coletivas de imprensa assim pós-jogo, mas ontem, olha, ele demorou muito tempo mesmo, e aí depois explicou. Eu falei, tive que absorver o que tinha acontecido e ter um pouco de discernimento para vir falar aqui com vocês. Então deu para sentir como é que o Flamengo realmente tentou absorver esse impacto que foi esse empate com o Vasco, porque jogou muito bem, mas não levou o resultado. O Vasco comemora porque fica tranquilo ali no meio de tabela, né? Pensando mais até na Copa do Brasil, e o Flamengo cada vez mais desconectado do topo da tabela, e fica uma tarefa difícil ali buscar o título brasileiro. Ô Pedro, você fica na nossa conversa também, porque a gente vai avaliar também as questões de peças, das escolhas do Tite no jogo. O Vasco nos últimos 6 jogos no Brasileirão, 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Então 6 jogos de invencibilidade, 66,7% de aproveitamento, 10 gols marcados, 6 gols sofridos. E só para lembrar, Mari, desses 3 empates, um com o Red Bull Bragantino e outro contra o Criciúma, que era quando o Vasco vencia os jogos, e foi no finalzinho que ele sofreu ali o empate. Esse número não seria um absurdo termos, então, 5 vitórias e um empate. E ontem ele faz o inverso, né? Ontem com o Flamengo, com o resultado, o Vasco consegue, como o Pedro usou a expressão aí, a água no chope da torcida rubro-negra. O desenho ali para a partida estava muito bem encaminhado para 1-0 do Flamengo, mas eu acho que essa tela aqui do Vasco estar se recusando a perder também diz muito sobre o que foi o jogo, Breiler? Diz, Mari, e diz também sobre o que é o Vasco sob o comando do Rafael Paiva. A gente precisa lembrar que no jogo do primeiro turno, o Vasco sofreu sua maior goleada no Clássico, era um clima de desalento total. O Vasco não enxergava perspectiva de melhora, o trabalho do Álvaro Pacheco já estava condenado ao fracasso naquele momento, e chega o Paiva e resgata não só a confiança do time, mas a autoestima do torcedor do Vasco. E isso foi muito importante, porque quando acontecia esse tipo de cenário, e nos últimos anos tem sido assim, o Vasco sempre no Clássico contra o Flamengo tentando resistir da maneira que pode, porque do outro lado tem um time muito superior tecnicamente. Mas antes, quando o Vasco sofria um gol no Clássico, estava condenado à derrota. O torcedor já sabia que não ia buscar. Quase goleada, né? Exato. E da última vez que isso aconteceu, o Vasco com essa atitude, foi lá em 2019, aquele gol, aquele clássico do 4-4, ainda sob o comando do Jorge Jesus. Em Brasília, não foi? Não, foi no Maracanã, mas o gol do Ribamar no finalzinho, mas faz 5 anos já. Então o Vasco ficou muito tempo em uma condição de muita inferioridade de autoestima, de saber que é possível competir contra o Flamengo. E por mais que o Flamengo tenha jogado mais, tenha tido mais posse de bola, mais finalizações, o tempo inteiro o Vasco esteve vivo, o Vasco esteve interessado no jogo, mostrando que não é frágil mais como há muito tempo foi. Então isso é um aspecto importante. O Paiva conseguiu resgatar a competitividade do time a ponto de
pensar, no final do jogo, o Vasco estava com energia para, quem sabe, buscar uma virada. Mas no fim das contas, a gente olha o Vasco muito mais com essa sensação de uma coisa heróica, né? Ainda mais o gol de quem que é, Tem sido assim, né? Mas isso quer dizer que o Flamengo jogou mal? Não tenho coragem de falar isso. Tá. Então, porque o Tite mesmo falou ali, assim, né? Que o desempenho, o resultado não acompanhou o desempenho. É que o jogo, desculpa, Bruno, é que tá passando o lance. O jogo não pode permitir isso. Um jogo de futebol não pode permitir isso. O Flamengo tá ganhando o jogo, oferece uma possibilidade de campo e contra-ataque, e na hora do último toque pro gol, eram 4 jogadores do Vasco na área contra 3, somando o goleiro. 2 defensores e o goleiro do Flamengo. Sim. E a gente está falando de um time treinado pelo Tite. Um time que normalmente, lembra da palavra, e que vira meme? Do equilíbrio. O jogo tem 90 minutos. Eu entendo o Flamengo querer ganhar o jogo e já estava ganhando e querer ampliar. Por isso, eu achei muito boa a edição. Parabéns. Muito boa a edição. Quando a gente pega o clima fúnebre do Tite, quando ele fala de tristeza, porque sim, o Flamengo poderia ter vencido o jogo, e o Paiva, a primeira palavra que a gente pegou na edição, assim, sim, alegre, feliz, tal. Rolou um no outro ali, pelo né? resultado. Isso é perfeitamente coerente com o que eu vi em campo. Agora, tem uma coisa que aí, assim, eu vou ter que... O Breler já falou, mas eu queria só repetir uma. É que hoje em dia o Vasco não está negociando. Você tem que jogar e você tem a oportunidade, você tem que fazer os gols. Porque o Vasco não vai negociar. Ele pode perder os jogos, ele vai perder jogos. Mas ele vai lutar o tempo inteiro. Então, mas o Vasco, ele tem mais, já que a gente falou do desempenho do Flamengo, o Vasco, ele tem mais desempenho ou ele tem esses resultados por causa do empenho? Então, se eu fosse fazer uma opção, eu ia ficar mais pelo empenho. Mais pelo empenho. Porque o Vasco, quase todo jogo, corrige urgentemente uma situação que está dando errado. Mas vamos combinar, né? Sendo realista... Isso é uma coisa, e corrige bem, tá? Então, e sendo realista, é o que tem pro Vasco hoje. Sim. Ainda mais em jogos contra o Flamengo, que tem um adversário superior do outro lado, tem de jogar dessa maneira, mas há coisas pro Paiva corrigir também. O time no primeiro tempo, mais uma vez, e até com uma boa novidade, o Jandavi entre os titulares, mas não funcionou. Então o Vasco tem tido esse roteiro parecido. Primeiro tempo ruim, corrige no segundo tempo, melhora, ou vai buscar uma virada, ou ganha os jogos no segundo tempo. Então precisa se concentrar e ter mais intensidade também nas etapas iniciais. Mas ontem, por exemplo, o Paiva, que geralmente tem uma leitura muito boa dos jogos, demorou a mexer. Se ele tivesse feito as alterações antes, o Vasco poderia não ter saído atrás do placar, mas ainda assim não dá para reclamar de um técnico que vai buscar um empate contra o Flamengo num cenário adverso e tem 6 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 10 pontos de distância para o Z4. Está muito tranquilo para poder focar na Copa do Brasil e muito vivo na temporada, jogando dessa forma, com entrega, com suor, com muita dedicação, de buscar um título que no começo do ano, e principalmente depois de tudo que aconteceu, saída da 777, a passagem do Pacheco, sim, é inesperado. E aí tem um ponto que ajuda a entender mais o vestiário triste do Flamengo, que é exatamente isso que o Breler está falando. O Vasco consegue no Brasileiro, não vai disputar o título, mas consegue no Brasileiro, ok, não vou correr tanto risco, vou conseguir priorizar outra competição. O Flamengo nunca priorizou. O Pedro está falando isso com a gente desde o início do ano. Sim. Entrevista coletiva do Tite desde o início do ano. Na véspera da final do Carioca, ou seja, desde o início do ano falando sobre isso. O resultado de ontem, e aí eu não acho que o desempenho tenha sido tão fraco, o resultado de ontem aumenta a distância. Sim. Porque a rodada, aí eu estou falando em Campeonato Brasileiro. Sim, porque a aspiração, a ambição do Flamengo, o Flamengo tem que disputar o Campeonato Brasileiro. Tem que ser, gente. O Campeonato Brasileiro é o campeonato que ocupa 7 meses do seu... ele é o campeonato que premia o equilíbrio, isso, a regularidade, e outra, o elenco. Bruno, assim, no mundo real que a gente vive, ele premia 7 meses do seu salário. É verdade. Sim, você não pode simplesmente falar, não vou disputar isso aí, porque eu tenho outras competições. Tem clube que está fazendo isso. Jogando pro alto 7 meses de salário, né? E clube é dirigido por empresário, inclusive. E aí você pensa, o Flamengo tem que disputar. Tem que disputar. Só que o resultado
o resultado faz o vestiário ficar triste mesmo. Nessas últimas 6 rodadas que a gente destacou do Vasco, o Flamengo só conseguiu uma vitória. É muito pouco, né? E no retorno ele é o 13º colocado, Mari. É pouco. É pouco, é pouco. Mas assim, hoje eu tô numa segunda-feira tentando, daqui a pouco passa. Ver o copo meio cheio às vezes. Dependendo, daqui a pouco passa, eu já entendi, inclusive, a hora que vai passar. Os melhores momentos aí que vai passar meu copo meio cheio. Você começa a semana na positividade. A semana não, os primeiros 20 minutos do Sport Center. É a pauta. Ô Pedro, porque assim, se a gente pode tirar algo também de boa notícia do lado do Flamengo, mesmo com um resultado tão frustrante, eu gostei do Alexandro também. E do Léo Ortiz mais uma vez, né? Sendo um cara que desfila dentro de campo e aparecendo dentro da área, conduzindo as jogadas também. Sim, apareceram bem mais uma vez, né? E o Plata também ali, já estreou no extremo ali, né? Do lado do campo. O Alexandro foi bem na partida também, deu palavra importante depois do jogo, falou que baixamos a guarda, foi a expressão que ele usou para lamentar o que ocorreu com o Flamengo no finalzinho da partida, com o time, mais em cima, tinha uma falta até, né? Por isso que o Léo Pereira estava mais à frente, tentou a jogada e o Flamengo acabou sofrendo o contra-ataque, não soube matar a jogada, estava mais consciente, disse que estava feliz pela estreia, o Alexandro, com a torcida no Maracanã, mas lamentou a situação. Aí já começou a falar, eu perguntei até para ele a questão de, você foi pentacampeão italiano na Juventus, sabe muito bem como é que se dá em pontos corridos, e agora essa distância para o Botafogo? Ele falou, ano passado teve uma situação assim, que o time abriu de repente, então já começa a pensar em uma situação de exceção, como foi no ano passado. Fica mais complicado para o Flamengo, mas esses nomes aí foram boas estreias no caso de Alexandro e Plata, e também o Léo Ortiz, que vem muito bem ali no meio de campo, embora seja zagueiro, ele vem muito bem mesmo, muita lucidez ali no meio de campo, e ontem apareceu no ataque, quase marcou um gol, né? O Léo Ortiz, ele, além da cabeçada no travessão que o Pedro citou, é ele quem começa a jogada do gol. Ele acha o Wesley. Acho o Wesley, não é um passe comum. O zagueiro, geralmente, mesmo jogando no meio campo, tende a dar o passe pelo lado, a fazer o simples. E o Léo Ortiz não simplifica. É o cara que geralmente acha o passe vertical. O último jogo, foi um passe na Copa do Brasil pro Bruno, né? E com um índice de acerto muito alto, geralmente na casa dos 90%. Então é algo que hoje, pro Tite, é uma certeza. O Léo Ortiz começou como uma improvisação, uma solução ali durante os desfalques da Copa América, e hoje é uma realidade. Ele é o titular? Não, pra mim, titular indiscutível e uma certeza. Ele é o melhor volante hoje do Flamengo, sendo zagueiro. Quando atua por ali, tem um desempenho melhor que o Pulgar, tem um desempenho melhor que o Alan, então nem se fala. O Everton Araújo tá jogando bem, mas comparando esses caras, a melhor opção que o Tite tem hoje é o Léo Ortiz. E digo mais, eu não me surpreenderia se na próxima convocação do Dorival o Léo Ortiz aparecesse como opção para volante. Tem uma... Opa! Não, mas é sério. Mas hoje tem uma lacuna ali na seleção. Quem joga de volante? Já tentou André, o João Gomes, na ausência do Casimiro, o Dorival ainda não achou esse cara. E o Léo Ortiz, com essa bola, um cara muito técnico e que dá proteção à defesa, pra mim tem que ser uma opção. E ele já foi lembrado na seleção, na época do Tite, foi convocado, não conseguiu uma sequência como zagueiro, mas é um cara muito técnico e não pode ser desprezado. A bola que ele tá jogando pode ser uma boa opção, e se ele for convocado, para mim seria justíssimo, porque tem bola, tem visão de jogo e o principal, dá segurança ao setor. E tem no sangue, né? Os mais velhos sabem disso. Tem no sangue. Eu tinha o tênis. Tem no sangue a bola, porque os mais velhos sabem disso. Eu vi o pai dele jogar. Jogava qualquer E eu bati palma pro pai dele, várias vezes. Joga muito a bola também o Léo Ortiz. Mas eu achava, é um esporte diferente. O pai, um gênio. Mas tudo bem. O Pedro, o fundamento é o mesmo. No Red Bull, falando do Léo, do filho, ele era o 10, o zagueiro que vestia a 10, né? Sim. No Red Bull que a gente brincava, e agora ele é o volante, então, que pode vestir a camisa 10. Ô Pedro, tem alguma atualização sobre o Luiz Araújo? E como é que ficou a história do Gabigol? Porque agora é mais um que passou na frente dele ali na lista, né? Porque agora, não só o Carlinhos, mas o próprio Gonçalo Plata também agora tá na fila na frente do Gabigol, Pedro.
Então, Bruno, o Luiz Araújo, bom, se a gente for formatar ali naquele que o Flamengo tem utilizado agora recentemente, um 4-4-2, mais na frente ali o Luiz Araújo tem ficado com o Bruno Henrique, especialmente ontem, né? E o Plata jogou nos lados ali alternando com o Gerson. Então, o Gabigol, por exemplo, poderia fazer essa do Luiz Araújo. Mas o Luiz Araújo sofreu uma pancada no joelho direito, sentiu, tentou voltar, ficou mais um tempinho, depois insistiu com os médicos, aí viu que não dava, estava mancando mesmo. A priori, ele foi só uma pancada mesmo, ia fazer uma reavaliação hoje no Ninho do Urubu, com o corpo mais frio, para ver como é que ele ia acordar e tudo mais. Aí vamos aguardar para ver de fato o que aconteceu, se ele vai poder encarar o Peñarol na quinta-feira sem nenhum tipo de problema. Não preocuparia tanto assim, mas pancada no joelho, né? Você pode sentir alguma coisa ali, questão de, enfim, algum ligamento, alguma coisa, mesmo que seja uma pancada. Então a gente tem que aguardar mais um pouquinho. Em relação ao Gabigol, ontem me pareceu muito elementar, né? Porque você já não tem o Pedro. Então o Pedro não tem aquela substituição imediata, como eu falo, que era em outros tempos, quando o Gabigol estava muito bem, o Pedro era o substituto imediato, então entra o Bruno Henrique, nesse 4-4-2 o Luiz Araújo fazendo ali, aí sai o Luiz Araújo, entra o Arrascaeta, não é nem o Gabigol essa opção, o Arrascaeta que já foi o titular, obviamente nesse 4-4-2 mais à frente com o Bruno Henrique contra o Bahia. Depois entra o Carlinhos e aí depois sai o Arrascaeta com 37 do segundo tempo, aí que entra o Gabigol. O Tite até falava sobre a questão de que o Gabigol, ele não vê o Gabigol como um jogador de lado, como na época do Santos, e sim como um jogador mais atrás do centroavante, tinha como centroavante, mas ele está muito atrás nas escolhas, entrou no finalzinho da partida. Ontem o Tite e o seu filho auxiliar, o Matheus Bach, falaram um pouquinho sobre essa disputa ali no ataque, disputa de vagas mesmo, que o Flamengo tem nesse momento com a ausência crucial, né, digamos assim, do Pedro. A gente acompanha um pouquinho do que disseram os dois agora. Treinamento, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol, Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por essa opção. E um pouco da característica do jogo, né? De pedir um 9, um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos. Eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo. Então, tu falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando. Inclusive na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 no momento. Então, ele tem algumas características e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área. Então, as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Tá, então o Tite e o Matheus Bach, engraçado como eles falam, né? O Carlinhos decisivo, o Bruno Henrique decisivo. E de fato o Gabigol não tem nenhum cartazinho, né, para fazer, nenhuma argumentação para falar nesse ano, o Gabigol decisivo em tal jogo, etc. De fato vive uma fase de muito baixa o Gabigol e o Flamengo optou, sempre bom lembrar que o Marcos Braz já disse na última quinta-feira que encerrou o seu ciclo de contratações, então é com esses jogadores aí que o elenco vai até o fim do ano. Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo, hein? Vamos ver o que vai acontecer, mas o clima tá quente lá no Mengão por causa do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, vai ter a preparação do Mengão para a partida agora contra o Peñarol, que é pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa vencer, ter um bom resultado. Vamos ficar de olho. Qualquer informação a gente vai trazendo para vocês aqui, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.